Bom dia, bom dia, bom dia! Façam todos um excelente dia! Vem chegando para o nosso devocional de hoje, já vai pegando o seu café, já vai pegando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vem chegando com a sua Bíblia, pegando papel, caneta na mão. Raí, faça um bom dia, seja bem-vindo. Faça um excelente dia, seja bem-vindo. Mãe, benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Quem já vai entrando, gente, já vai compartilhando essa live. No final eu tenho um recado muito importante para vocês, então continua aqui até o final. Então quem já vai entrando aí, já vai convidando mais pessoas, já vai compartilhando essa live, já vai começando a seguir aqui na página, para vocês receberem todos os dias devocional de segunda a sexta. Façam todos um excelente dia. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Para quem não sabe, gente, esse aqui é um espaço para você crescer em fé, fortalecer sua fé, conhecer Jesus, ativar sua identidade em Jesus através da palavra. A gente está lendo o Novo Testamento, nós estamos em Mateus, e hoje a gente vai falar sobre Mateus no capítulo 18, a segunda parte. Então, para você que não viu ontem, a live de ontem, vai lá no meu feed, as lives estão ficando salvas. Tem mais lives lá, tem mais capítulos sobre o livro de Mateus para vocês estudarem, para vocês maratonarem e conhecer mais sobre a palavra de Deus e crescer na espiritualidade. Então, já vai compartilhar na live, já vai me seguindo aqui se você não me segue. Já vai preparando a sua Bíblia, papel, caneta na mão. Façam todos um bom dia. Hoje, oi Denise, faça um bom dia, seja bem-vinda. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo, gente. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do servo impiedoso e como tratar a ofensa de um irmão. Então hoje a gente está na segunda parte do capítulo 18, a gente vai finalizar. No final eu tenho o nosso plano de ação e tem também um recadinho para vocês. Então a gente vai iniciar, se você puder fechar os seus olhos aí no seu lugar, feche. Se você não puder fechar, não tem problema, só se conecte aqui para a gente poder fazer a nossa oração e pedir o auxílio, a instrução do Espírito Santo de Deus. Então, se você puder fechar os seus olhos, feche. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse espaço, eu te agradeço pela vida, pela misericórdia que o Senhor nos renova a cada dia. Obrigada pela graça que nos alcança a cada dia, Pai. Obrigada pelo milagre que é a vida. Que o Senhor possa nos conceder um dia de paz, um dia de bênçãos, um devocional abençoado, Pai. Querido amigo Espírito Santo, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso coração, para a gente receber a Tua palavra. Nos dê discernimento, conhecimento, tira de nossas mentes todas as distrações, todas as palavras negativas, todos os empecilhos que tentam tirar a nossa atenção aqui da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor nos revele os códigos, as mensagens que tem contidas aqui. Que não seja eu, mas que o Senhor ministre essa live, ministre esse devocional através de mim. Eu te dou total liberdade, total autoridade para o Senhor ministrar, para o Senhor operar aqui nesse momento, em nome de Jesus. E todo mundo diz amém. Então, gente, se vocês puderem, pegue a Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 18, segunda parte que a gente vai ler. Se você não viu a live de ontem, volta lá no meu feed e assiste para você pegar desde o início o capítulo 18. Lá no capítulo 18, na segunda parte, vai falar o seguinte: como tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir-nos, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito com meu Pai que está nos céus.
Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, nessa live de hoje, no nosso devocional, Jesus já está aqui presente porque nós estamos em 4 pessoas, 5 comigo, e aqui está falando o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Então saiba que Jesus está presente nessa live, o Espírito Santo já está ministrando aqui através de nós, porque onde reunir 2 ou 3 ali no meio deles, eu estarei. Então, glória a Deus por isso que Jesus está no meio de nós. O que está falando aqui nesse subtítulo sobre como tratar a ofensa de um irmão? Não repreenda o seu irmão em público. Inicialmente, o que acontece? Nós temos a tendência de que chamar a atenção do nosso irmão quando está pecando, ou quando está fazendo alguma coisa de errado, e escandalizar isso. Bom dia, Messias, seja bem-vindo. E escandalizar na frente de todo mundo. Isso não é legal de se fazer, gente. Inicialmente, para a gente chamar a atenção, repreender o nosso irmão, Jesus nos ensina o seguinte: se o seu irmão pecou, se o seu irmão está fazendo algo de errado, chame ele no particular, repreende ele. Se ele aceitar a sua repreensão, você ganhou o seu irmão. Agora, se você chamar o seu irmão no particular, ele não te ouvir, ele não atender a sua repreensão, aí você vai chamar mais 2 ou 3 testemunhas. Para quê? Para testemunhar que você repreendeu o seu irmão. Isso ainda é em particular. Então, se o seu irmão, você chamou, repreendeu, não te ouviu, você vai chamar 2 ou 3 pessoas, vai repreender essa pessoa. Se mesmo assim esse irmão não ouvir, se rebelar, continuar no erro, continuar ali pecando, aí você vai contar à igreja. Aí a igreja vai tomar suas decisões. Se ele não ouvir a igreja, aí o que Jesus está falando é o seguinte: se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou como ímpio. Então, tendência do ser humano é: o irmão pecou, o irmão fez coisa de errada, é a gente escandalizar essa pessoa na frente de todo mundo. Isso é errado. Inicialmente a gente precisa chamar essa pessoa no privado, chamar essa pessoa no particular, pra gente poder repreender essa pessoa. O que a gente tem que fazer no público é o quê? É elogiar a pessoa. Por quê? Quando você elogia uma pessoa que está fazendo alguma coisa boa, que está te ensinando alguma coisa, e você elogia, você honra essa pessoa em público, é um exemplo, é uma referência, é uma coisa boa que você está fazendo não só para essa pessoa, mas também para as outras pessoas que estão vendo a atitude dela. Agora, se a pessoa faz algo de errado, está em pecado, chame em particular, não chame a atenção, não repreenda em público. É isso que Jesus está fazendo. Está falando. Agora, caso essa pessoa não ouve você, não ouve as 2 ou 3 testemunhas que você chamou, não ouve a igreja, aí você vai considerar essa pessoa como um pagão ou um publicano, porque rejeitou a repreensão. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários se vocês estão pegando essas chaves, se estão pegando esse mistério aqui. Coloque para mim nos comentários, ou então dá foguinho e dá coração. Segunda coisa dentro desse subtítulo é o quê? Quando você reunir com seu irmão, ali Deus está. Assim como eu falei, quando você reúne com seu irmão, quando tiver 2 ou 3 ali ou mais, em nome de Jesus, ali Deus já está operando. Ali Deus já está ouvindo as orações, já está ouvindo o que vocês estão fazendo ali no nome dele. Ou seja, nós estamos aqui reunidos em 5 pessoas. Aqui Jesus já está ministrando, o Espírito Santo já está ministrando, o Espírito Santo já está sondando o meu coração, já está sondando o seu coração. Então tudo aquilo que é ensinado aqui, é ministrado aqui, ele está ministrando não só em mim, mas também em vocês. E isso também a gente vai colocar em prática nas oportunidades que Deus colocar pra gente. Então, lá na frente tem algo muito interessante em questão de pedido, quando 2 pessoas concordarem no mesmo pedido. Então a gente vai ler agora o segundo subtítulo, pra gente pegar as mensagens do segundo subtítulo. Então no primeiro, a gente tá falando o quê? Quando reunir com o seu irmão ali, Deus está com você. Alexandra, bom dia, agora somos 6. Então somos 6 pessoas aqui, então Jesus está presente conosco, porque nós nos reunimos em nome dele, nós nos reunimos para escutar a palavra dele, nós nos reunimos para nos alimentar da palavra, da própria pessoa de Jesus, que é a própria palavra. Amém? E outra coisa, não repreenda o seu irmão em público, não repreenda o seu irmão em público. Se você chamar 2 ou 3 pessoas não ouvir, chame a igreja. Se mesmo assim seu irmão não quiser ouvir, não quiser ser repreendido, ele vai ser chamado de pagão ou publicano. A parábola do servo impiedoso.
Então Pedro aproximou-se de Jesus, perguntou ao Senhor: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Isso foi o que Pedro perguntou para Jesus: Jesus, se o irmão meu chegar para mim e pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar esse meu irmão? Até 7 vezes? Presta atenção que eu sempre falo para vocês que o número 7, ele se repete várias vezes na Bíblia. O número 7 é um número profético, é o número da perfeição, é um número onde se repete lá no Antigo Testamento várias vezes, quando Jesus está dando instrução lá principalmente para Moisés, onde Deus está dando instrução para Moisés, se repete várias vezes. Aqui no Novo Testamento, milagre se repete várias vezes no número 7, para você cumprir. Deus fez o mundo no 7º dia, ele consagrou, abençoou o sábado no 7º dia, ou seja, o número 7 é um número profético, tem ato profético no número 7. E aqui Jesus está falando o seguinte: não só perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 77 vezes 7. Ou seja, esse número é muito poderoso. Número 7, número profético. Guarde isso na vida de vocês. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então vamos lá, aqui o reino dos céus é como um homem que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Ou seja, o rei é Jesus e os servos somos nós. Quando começou o acerto de contas, isso vai ser o quê? Quando a gente estiver lá, indo para a eternidade, Jesus vai pegar a gente, vai ter os nossos acertos de contas, tudo que a gente fez de errado, e vai começar a acertar as contas. Foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, ou seja, dever significa você estar em pecado, você fez muita coisa de errado. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. O que acontece? Nós somos os servos. Jesus tem compaixão, Jesus tem piedade, Jesus tem misericórdia de nossa vida. E a partir do momento que aquele servo implorou a Jesus porque não tinha como pagar, não tem como a gente pagar os nossos pecados, gente. Jesus já pagou os nossos pecados na cruz. Jesus pagou os nossos pecados, ele perdoou os nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz, entregando o seu espírito pela minha vida e pela sua. Ou seja, não tem como a gente fazer algo para a gente pagar essa dívida. Jesus já nos comprou com um preço muito alto, que foi o sangue dele na cruz. Tá fazendo sentido para vocês? Coloque para mim. Ou seja, o servo ali no caso somos nós, pecadores. E Jesus, na hora de acertar as contas, viu que não tinha como pagar. O servo implorou a Jesus que tivesse piedade. Jesus teve o quê? Compaixão. E Jesus perdoou todas as dívidas, ou seja, perdoou todos os pecados. Então, para você que está aqui, saiba que você já é perdoado de todos os seus pecados. Isso você tem que ter consciência. Só que, para você sair do mundão, para você viver debaixo da graça de Jesus que foi conquistada nessa cruz, você precisa se arrepender genuinamente dos seus pecados. E você se arrepender genuinamente dos seus pecados é você abandonar e nunca mais voltar a pecar naquele erro que você cometeu, porque você já tomou consciência do que é errado. E permanecer no pecado é uma decisão, assim como eu falei na live de ontem. Então Jesus, ele já nos comprou com alto preço, que foi o seu sangue derramado na cruz. Entregou o seu espírito na cruz para que a gente tivesse perdão de pecados. Glória a Deus, gente. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então, esse servo, a partir do momento que Jesus ali, o Senhor daquele homem, perdoou as dívidas dele, ele encontrou com um homem que estava devendo ele 100 denários. 100 denários? 100 denários. E o agarrou porque ele estava devendo esse mesmo servo que foi perdoado pelas suas dívidas.
Então o seu conservo caiu de joelhos e o implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Isso aqui é muito forte. O que Jesus está falando? Jesus já nos comprou com alto preço, que é o seu sangue. Nossos pecados já estão perdoados. Assim como Pedro perguntou para Jesus: Jesus, se um irmão meu pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar esse meu irmão? 70 vezes 7, disse Jesus. Só que nós, seres humanos, temos o quê? O orgulho, nós temos o nosso ego, nós temos a nossa vaidade. A gente quer sempre estar certo, a gente quer sempre sair por cima. E o que a gente faz? Deixa a carnalidade tomar conta das nossas emoções, ao invés de deixar o nosso espírito assumir. E o que? Não perdoa o irmão com facilidade. Porque o ego, a vaidade, a vontade de querer ter sempre a razão faz com que você não perdoe o seu irmão. Só que Jesus está falando o seguinte: se você não perdoa o seu irmão, você está sendo um servo mau, porque você já foi perdoado pelos seus pecados. Você já está perdoado pelos seus pecados. Não tem como você pagar aquilo que Jesus já fez por você. E você não quer perdoar o seu irmão que pecou contra você? Então, uma pergunta que eu quero fazer para você, que é forte, é a seguinte: quantas vezes nós pecamos contra Deus, até mesmo sem querer? Quantas vezes nós pecamos contra Jesus, até mesmo sem querer, e a gente quer ser perdoado pelos nossos pecados, pelas nossas ações, e quando o irmão da gente peca contra a gente, até mesmo sem querer, a gente não perdoa esse irmão. A gente vira a cara, a gente quer sempre estar certo, a gente sempre quer ter a última palavra. Quantas vezes o ego o orgulho já assumiu pra gente não poder perdoar o nosso irmão? Então Jesus está falando o seguinte: se você não perdoa o seu irmão, você vai ser torturado. Jesus vai entregar aos torturadores até que você pague a sua dívida. Então, como eu já falei sobre o perdão, a gente vai falar um pouco aqui sobre o perdão. O perdão, gente, ele trava coisas na vida de vocês. Sem falar que se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoa. Quando Deus não te perdoa, você fica ali, é como se você colocasse um muro, é como se você colocasse uma porta, um bloqueio, dando acesso ao Pai. Por quê? Jesus ele veio justamente para você ter perdão de pecados, para você reconciliar com o Pai, para você ter acesso ao Pai. A partir do momento que você não se arrepende dos seus pecados, a partir do momento que você não libera perdão para o seu irmão, é como se você estivesse colocando uma trava, um bloqueio, uma porta no seu relacionamento com Deus e você perde o acesso. Porque Deus aí também não te perdoa porque você não perdoou o seu irmão. Coisas ficam travadas na sua vida, você fica com peso nas costas. O perdão também atrai doenças físicas na sua vida, porque é um peso, você vai corroendo, você vai remoendo o que aconteceu com você e seu irmão. Então isso atrai muita coisa ruim na sua vida. Tá fazendo sentido, gente? Coloque pra mim nos comentários. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, Jesus está falando o seguinte: eu já cancelei a sua dívida na cruz. Deus já cancelou a minha dívida. Deus já cancelou a sua dívida na cruz. O que a gente precisa fazer é o quê? Ter consciência dos nossos pecados. Reconhecer os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Se arrepender genuinamente dos nossos pecados. E começar agora a andar pelo Espírito, matando a nossa carne. Matando a nossa carne e andando pelo Espírito. Então Jesus entregou o seu Espírito, comprou a nossa vida com sangue. E isso se chama o quê? Isso se chama compaixão. Isso se chama amor. Isso se chama piedade. Isso se chama misericórdia. Então, se hoje eu tenho vida, se hoje você tem vida, se hoje você tem perdão de pecados, se hoje você tem acesso ao Pai direto sem precisar de intermédios, é porque Jesus, ele veio, ele cumpriu o seu propósito, ele derramou sua cruz, ele pegou a chave do inferno e abriu esse acesso para você. Então, através da compaixão e da misericórdia de Deus, de Jesus, hoje nós temos esse livre acesso ao Pai. E a partir do momento que você não perdoa o seu irmão, você coloca um bloqueio, uma trava no seu relacionamento com Deus.
Muitas pessoas falam assim, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo sentir essa presença sobrenatural, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu fico com dúvida porque eu vejo você falando, como ouvir a voz de Deus? Por quê? Pode ser que você precise liberar perdão para alguém. Pode ser que você está vivendo ainda hoje na religiosidade, que é regras, que é doutrinas. Quando você vive em regras, em doutrinas, você não sente a presença de Deus porque você fica preso em regras, preso em doutrinas. Então você precisa tirar as escamas dos olhos. Vocês precisam ter discernimento da palavra de Deus para vocês não viverem mais em religiosidade, em padrão de homens, em doutrina de homens, e sim na espiritualidade, que é totalmente diferente da religiosidade. Então isso também é um bloqueio que você cria com relação ao seu relacionamento com Deus. Falta de perdão, religiosidade. Você acaba não sentindo essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo e não vive o sobrenatural de Deus. Então no versículo 26 está falando o seguinte: o servo prostou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo. Quantas vezes Jesus tem a grandeza da sua paciência, nos dá a grandeza da sua paciência, até quando a gente não tem consciência do nosso pecado. Quantas vezes a gente já teve paciência dos nossos erros, dos nossos pecados? Às vezes a gente fala assim, eu não vou pecar mais, eu não vou falar mal do coleguinha mais, eu não vou fofocar mais. Mas quando você já viu, você já tá fofocando, você já tá falando mal do coleguinha de novo. Por quê? É um padrão de comportamento. Então, a partir do momento que você se arrepende, você tem que renovar sua mente e mudar o padrão do seu comportamento. Como eu facilito isso, Micheline? Vivendo pelo Espírito. Fazendo o plano de ação que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Quando vocês ativam a identidade espiritual de vocês, mata a sua carne e começa a viver pelo Espírito, você começa a ver que é mais fácil você abandonar as obras da carne. É mais fácil você deixar de viver pela carne. É mais fácil você rejeitar os desejos da carne, porque você está alimentando mais o seu espírito, as suas emoções, as suas vontades, os seus pensamentos, os seus sentidos. Tá tudo voltado para o seu espírito. Tá tudo no governo do seu espírito. Aí você consegue sair desse mau comportamento de fofoca, de falar mal do seu irmão, de fazer os desejos da carne, e você peca com menos facilidade. Você evita de pecar porque você entendeu o quanto foi caro o preço que Jesus pagou pela minha vida e pela sua vida. Então ative a sua identidade espiritual, e eu vou te falar como você vai ativar aqui no final da live. Tenha misericórdia para obter misericórdia. Essa é a outra mensagem, a nossa última mensagem dentro desse devocional, que para você obter misericórdia de Deus, você precisa primeiro trabalhar a misericórdia com relação ao seu irmão. Tudo que você trabalhar com o seu irmão vai ser medido, e Deus vai te medir de acordo com o que você age com o seu irmão. Então, para você obter misericórdia de Deus, você vai precisar ter misericórdia do seu irmão. Para você obter o perdão de Deus, você vai precisar perdoar o seu irmão. Quantas vezes, Micheline? 70 vezes 7. Quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7. Então, tenha misericórdia para obter misericórdia. Tenha compaixão para obter compaixão. Tenha perdão de pecados do seu irmão, perdão do que seu irmão fez. Perdoa o que seu irmão fez, para você ser perdoado por Deus. O que impede de você perdoar ou pedir perdão para o seu irmão? Obras da carne. Orgulho, querer estar sempre por cima, querer falar sempre a última palavra, sempre ter a última palavra, vaidade, para você estar sempre o certo. Eu sou inteligente, eu sou amoral, eu estou sempre certo. Isso são o quê? Obras da carne. Então, o que te impede de você perdoar o seu irmão é quando você coloca a sua carne, a sua vaidade, o seu ego na frente do seu espírito. O seu ego na frente da sua identidade espiritual, que é ser imagem e semelhança de Jesus. Fez sentido, gente, para vocês até aqui? Coloque para mim nos comentários. Que a gente vai agora para o nosso plano de ação, que é o seguinte: qual que é o plano de ação? Como eu posso ativar o meu
espírito. Como eu posso ativar a minha identidade espiritual? Você vai fazer jejum, de acordo com a sua resistência. Angelina, por que você sempre fala do plano de ação, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor? Porque gente, são 4 ferramentas primordiais, essenciais para você ativar o seu espírito, para você ativar a área espiritual, sobrenatural de Deus. É isso que liga você a ter contato com o mundo espiritual. É isso que liga você a viver o sobrenatural de Deus. É isso que liga você a ter esse relacionamento mais íntimo com Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Porque jejum, você mata a sua carne. Você começa a dominar você mesmo. Então, por exemplo, eu gosto muito de comer. E quando eu como, eu não presto atenção em muitas coisas, eu me distraio. Quando você tira a comida, você está falando, não, eu mando no meu desejo, eu mando nas minhas emoções, eu mando nos meus pensamentos. Então, se eu falar que eu vou ficar 1 hora sem comer, eu vou ficar 1 hora sem comer. Agora, se você não consegue ficar 1 hora sem comer porque a comida está te chamando, você não está tendo controle das suas emoções, você não está tendo controle dos seus sentimentos, porque o que está no externo está dominando você. Então, quando você começa a fazer jejum, você começa a dominar os seus desejos, a dominar o governo da sua carne. Então, aquilo que te prendia, você já começa a dominar. Por exemplo, uma pessoa que é viciada no cigarro, numa bebida, é mais difícil porque isso são vícios mais fortes. Mas o jejum também te ajuda a se libertar disso. Vou ficar 1 semana sem beber. E você faz força. No momento que você está 1 semana sem beber, você vai fazer o que? Oração. Pedindo para que o Espírito Santo direcione você para você não beber, para você não ir para as drogas, porque o jejum te liberta. O jejum é você ficar mais sensível à voz de Deus. Ou seja, o jejum é uma arma poderosa contra o inimigo e contra tudo aquilo que te prende, contra todos os aprisionamentos que aprisionam a sua alma e o seu espírito. Tá fazendo sentido, gente? Então, para todo vício, para tudo aquilo que te prende, para tudo aquilo que te domina, você precisa fazer o jejum para você começar a dominar. O não, eu aprendi a falar muito não pelo jejum. Por quê? Quando você é uma pessoa que depende da opinião dos outros, tem a necessidade da aprovação dos outros, tem dependência emocional com relação aos outros, quando você faz jejum, você consegue falar não, porque o seu propósito é maior do que a sua necessidade de agradar o outro. Então, por exemplo, eu como muito chocolate, então vou fazer jejum de chocolate. Quando vocês fazem jejum de um alimento, saiba que vocês vão ser tentados nisso. Então, por exemplo, fiz jejum de chocolate. Aí chega um amigo meu e me oferece chocolate. O que eu vou falar? Não. Se eu tenho dificuldade de falar não para o meu irmão quando eu faço esse jejum porque eu quero me aproximar de Deus, o meu motivo ele é maior do que o chocolate que está me oferecendo. Aí o que eu falo para o meu irmão? Não. Quanto mais eu vou falando não, eu vou me libertando de quê? De dependência emocional, de necessidade de aprovação, de querer agradar mais os outros do que a mim mesmo. E começo a agradar mais a Deus do que os outros. Aldineide, Gelencar, faça um bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, eu tinha muito essa necessidade de aprovação. Eu tinha muito essa dependência emocional das pessoas. E o jejum ajuda você a dizer não com mais facilidade. Então, faça jejum de acordo com a sua resistência. Tire algo que você goste muito para você fazer o jejum. Oração é você ler a Bíblia. Oração é você orar sem cessar, você declarar. Quando você declara, você está mandando para o mundo espiritual a sua declaração, e o mundo espiritual está se movimentando através da sua oração declarada. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando o seu espírito, você está fortificando a sua fé, você está fortificando o seu espírito, e você vence as suas guerras, as suas batalhas através da palavra, lançando a palavra. Ou seja, tá vindo um pensamento negativo aqui, fala a palavra, declare a palavra. Tá vindo um pensamento aqui, eu não sou capaz, eu sou insuficiente, existem pessoas melhores do que eu. Peraí, a palavra diz que eu sou o quê? Eu sou filha de Deus, eu sou corajoso, eu sou ousado, eu tenho autoridade, eu sou capaz, eu sou forte. Ou seja, comece a declarar. Veio palavras negativas de insuficiência, de incapacidade, declare o que a Bíblia diz que você é, falando, porque aí você expulsa o inimigo da vida de vocês, que tenta deturpar a identidade de vocês, falando que vocês não é capaz. Ok, gente? Glória a Deus. Amém. Outra coisa, louvor.
você abre o mundo espiritual. O louvor faz você abrir as dimensões espirituais, abrir o céu. Você entra numa atmosfera sobrenatural através do louvor. Você quebra cadeias através do louvor. Então, jejum, oração, Bíblia e louvor são armas poderosas contra o nosso inimigo e você fica mais sensível à relação ao Espírito Santo e cria uma intimidade muito forte com Deus e começa a ter experiências espirituais com Jesus. Amém? Segundo plano de ação. Como a gente falou sobre perdão, sobre bloqueios, que você cria um bloqueio, você cria uma parede quando você não perdoa o seu irmão, quando você não perdoa as dívidas do seu irmão, você não tem esse relacionamento com Deus, porque Deus também não te perdoa. Então você vai fazer o seguinte, você vai ver quem que você precisa liberar perdão. Se existe alguém para você pedir perdão, se existe alguém para você liberar perdão, peça perdão. Peça perdão, perdoe para quê? Para que Deus possa te perdoar, para que você crie mais ainda intimidade com Deus, para você viver o sobrenatural de Deus através desse perdão e ser perdoado, ok? Façam esse plano de ação, que isso é muito importante, viu, gente? Isso libera muitas bênçãos, muitas promessas na vida de vocês através do perdão. Terceiro plano de ação. Lê o capítulo 19, que é a questão do divórcio e Jesus e as crianças. Anotar as mensagens que vocês tirarem do discernimento de vocês, o que o Espírito Santo ministrar em vocês. Escreve no papel para vocês anotarem, começar a fazer devocional de vocês individual. Traga aqui amanhã, 7 da manhã, para você complementar com o seu devocional as mensagens que eu trazer para você. Porque se você quiser participar, você coloca aqui para mim as mensagens que foram liberadas para você e eu aprendo com você e você aprende comigo. E assim a gente cresce nessa mesma fé juntos. Então leia o capítulo 19. E terceiro plano de ação, para você que tem uma identidade deturpada, não sabe quem é a sua identidade espiritual. Quando você foi na sua adolescência, quando você foi jovem, muitas pessoas passaram pela sua adolescência e declararam muitas palavras negativas sobre você. Você é burro, você é isso, você é aquilo, você é chato, você não vai dar conta, você não vai ser feliz, você é insuficiente, enfim. Nós passamos por isso na nossa adolescência. Professores, pessoas com autoridade lançaram isso e isso fez um efeito na verdade, gente. Isso deturpou a sua identidade espiritual, deturpou a sua identidade e essas palavras, elas ficam aí vagueando na mente de vocês. E quando vocês vão iniciar algo novo, quando vocês vão fazer algo diferente, essas mensagens, essas palavras sempre vêm na mente de vocês e vocês travam no momento. Vocês não realizam o que vocês têm que fazer porque vocês dão a voz, vocês dão ouvidos a essa voz que foram lançadas por alguém que teve muita autoridade na vida de vocês. Então, o que eu vou convidar vocês a fazer? Dia 27 de fevereiro, guarda essa data. 27 de fevereiro, às 19 horas, eu vou fazer uma masterclass online 100% gratuita. Então, vai ser pelo Zoom, aqui, pelo telefone, pelo computador, o que vocês tiverem, pelo Zoom, 100% gratuita. Para quê? Eu vou ensinar vocês a ativar a identidade espiritual de vocês, a lançar fora todas essas palavras malditas mesmo, essas palavras que foram lançadas na vida de vocês, que façam com que vocês não vivam a identidade de vocês, que façam com que vocês percam relacionamentos, oportunidades, que vocês criam produtos, abram uma live, abram um vídeo, apresenta o produto de vocês, cria um produto, seja o que for, algo novo que você deve de iniciar e isso tem travado você, porque você fica inseguro, com medo de críticas, medo de julgamento, tudo isso tá ligado na sua identidade espiritual principalmente. Então essa masterclass, ela vai ser 100% gratuita, dia 27 de fevereiro, às 19 horas, pelo Zoom. Como eu faço para estar nessa masterclass, Micheline? Você vai fazer o seguinte, lá na minha bio, tem um link embaixo, tem 2 links na minha bio. Você vai clicar no link que tá lá, vai aparecer 2 links. O que tá embaixo é o link que vai ter acesso ao grupo do Telegram. Para você entrar nesse grupo também ele é gratuito. Então o que você vai fazer? Quero aprender mais sobre identidade espiritual, quero ativar a minha identidade espiritual para eu sair debaixo dessas palavras de maldição. Eu vou entrar lá no link do Telegram, grupo Telegram gratuito, que eu vou mandar para você o horário de novo certinho, vou combinar com vocês tudo certinho pro dia 27 de fevereiro.
Então, só entrar no grupo e esperar as informações lá pra gente poder fazer esse nosso encontro, essa nossa Masterclass gratuita. Vou deixar o link também disponibilizado lá nos meus stories para facilitar para você. Então, saindo da live, daqui a pouquinho eu vou colocar lá. Então, saindo da live, vocês vão clicar lá no link que eu vou deixar, que é do Telegram, um grupo do Telegram, para vocês estarem nessa Masterclass dia 27 de fevereiro, às 19 horas. Priscila, faça um bom dia, seja bem-vinda. Eu tô finalizando, mas a live vai ficar gravada. Então, gente, para você que quer ativar a identidade de vocês, quer lançar fora essas maldições, sair debaixo desse jugo de palavras negativas que deturparam a identidade de vocês, esteja nessa Masterclass. Ela é 100% gratuita, então é só ter mesmo o aplicativo do Zoom no telefone de vocês, beleza? Façam o exercício, o plano de ação, jejum, oração, leitura da Bíblia, louvor, e peça perdão e perdoe quem vocês devem de perdoar, para coisas serem liberadas na vida de vocês, promessas serem liberadas na vida de vocês e para que vocês criem uma intimidade bem forte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Façam um excelente dia, Deus abençoe vocês, eu estou esperando vocês lá no grupo do Telegram. Deus abençoe vocês e até amanhã às 7h07 da manhã.